Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, vim trazer mais um termo extremamente importante para vocês e dessa vez ele é relacionado ao mês que nós estamos. Hoje eu vou falar sobre suicídio. Setembro é chamado de Setembro Amarelo por conta do dia 10 de setembro, que é conhecido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Muitas pessoas hoje falam que suicídio na verdade não é considerado uma doença, sim uma frescura, uma bobagem. Quando nós falamos em suicídio, nós devemos prestar muita atenção nos sinais que as pessoas que passam por depressão, por alguns motivos que acarretam essa tentativa ou até mesmo a consumação do suicídio, passam. E a primeira coisa a ser feita é acionar um médico de saúde mental. E aí é onde entram os psiquiatras, os psicólogos, e por isso eu achei de extrema importância trazer até vocês um profissional que vai conseguir falar com maior grandeza sobre o assunto. Eu convidei o Denis Desotes, que é psicólogo, para falar mais com a gente. Denis, seja bem-vindo ao nosso canal. Você se sinta à vontade. Tá bom? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar vocês a falar um pouco de um tema tão importante como esse. Denis, existem muitas discussões em cima desse assunto, porque muitas pessoas falam que a depressão é considerada como uma bobagem ou até mesmo como uma falta de fé. Só que, em contrapartida, nós conseguimos analisar estatísticas gritantes. Por exemplo, a cada 46 minutos uma pessoa morre aqui no Brasil por suicídio. Na América Latina, o Brasil é o primeiro país com maior índice de depressão. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Thalita, eu acho que é importante pensar que, além de ser o primeiro país da América Latina, outro dado que eu tenho também, que eu pesquisei, é que o Brasil é o 8º país no mundo em índice de suicídios, né? É interessante pensar que se a gente está dizendo que no Brasil a gente tem muita gente morrendo por conta de um suicídio, eu acho que é um assunto extremamente relevante, né? E a depressão, como você estava dizendo, ela tem uma relação muito próxima das tentativas de suicídio. Não é a única causa, né? Existem transtornos mentais, transtornos de humor, de ansiedade, de uso de substância psicoativa, como álcool e outras drogas, que também influenciam. Mas, na sua maioria, o que a gente tem é que a maior parte das pessoas, por pesquisas e por dados que a gente tem no Brasil, é por conta de depressão ou sintomas depressivos, que tem essa diferença também. Ah, legal. E o que pode ser as diferenças? Então, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha sintomas depressivos e que ela não tenha depressão especificamente. São momentos. Isso. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu posso experimentar alguns sintomas mais negativos, de alteração de humor mais negativo, de um humor mais negativo, sem necessariamente eu ter uma depressão dentro de um diagnóstico clínico, por exemplo. A longo prazo. Isso. Porque tem critérios para você colocar que a pessoa está com diagnóstico de uma depressão. Pode ser que seja um momento, seja uma fase. Quer dizer que isso não seja um risco, um fator de risco para suicídio? Sim, é um fator de risco para suicídio, sim. Nós não estamos dizendo que não. Mas precisa diferenciar o que é depressão, que é o diagnóstico clínico, e o que é sintoma depressivo. Está relacionado? Está, mas necessariamente uma coisa não quer dizer que seja isso. Não é a mesma coisa, porém as duas podem acarretar a tentativa exatamente. de um suicídio. Exatamente. Além disso, nós podemos falar um pouco sobre os sinais que as famílias, os entes queridos ou até mesmo a própria pessoa, ela consiga se enxergar. Existem alguns sinais que a pessoa consiga se ver naquela situação, ou algum parente ou ente próximo consegue identificar que aquela pessoa ela está necessitando de ajuda? Sim, eu acho que tem como você olhar e você pensar que existem alguns sinais. Por exemplo, os mais clássicos, vamos dizer assim, os que as pessoas talvez consigam identificar com mais tranquilidade, é aquele humor mais deprimido, a pessoa que às vezes quer ficar um pouco mais de tempo na cama, às vezes começa a alterar a rotina dela, ou seja, ela tinha uma rotina específica e então ela começa a alterar aquela rotina e trazer um impacto negativo. Então, por exemplo, ela não consegue acordar mais, ela não quer mais trabalhar, ela altera o sono, começa a ter insônia, ou às vezes começa a dormir demais, porque daí fica mais tempo na cama, começa a faltar no trabalho,
começa a ter falas, algumas falas muito negativas, por exemplo, eu não deveria ter nascido, era melhor que eu não estivesse viva, ou o mundo estaria melhor sem a minha presença, coisas desse tipo, algumas falas e alguns pensamentos negativos, especificamente em termos de humor, um humor mais negativo. Às vezes também, um sinal importante que eu acho que é bem interessante falar é o distanciamento que a pessoa começa a ter social, de situações de interação familiar ou comunitária, com amigos, começa a se distanciar da família, de reuniões com família, de contato com amigos, ela começa a se isolar socialmente. Então esse é um outro sinal importante também, dentre tantos outros. Há casos que eu quero que você até me ajude, que eu tomei ciência que tem pessoas que, para a sociedade, elas continuam felizes, continuam sorridentes, só que dentro de casa há essa mudança total de comportamento, que foi o caso do ator, acho que já tem uns 3 anos, do Robin Williams, que ele inclusive é um comediante, que ele se enforcou. Só que para os colegas dele de serviço, ninguém percebeu. Dentro da própria casa houve uma demora para a própria esposa também perceber. E olha até a ironia, né? Ele é um comediante e ele se encontrou num quadro de depressão a ponto de tirar a própria vida. Também tem se encontra também nessas características. A pessoa pode continuar sorridente, alegre, fora de casa e ninguém perceber, e só dentro de casa que tem aquela mudança drástica. Também tem esse tipo de característica ou não? Olha, eu acho que sim, eu acho que pode ter essa característica, mas na maior parte das vezes a pessoa apresenta algum sinal. Mais drástico. Às vezes a família não conseguiu ainda identificar ou codificar aquilo ali, ou interpretar aquele sinal que ele tinha. Por exemplo, é muito difícil você estar numa reunião familiar ou num lugar e as pessoas não perceberem que você tem alguma alteração de humor ou de interação ali. Ele pode conseguir disfarçar, por exemplo, em situações assim onde ele aparece em público, de repente a pessoa está em público, e você falou o caso de um ator, né? Então ele tem que aparecer, tem que tirar foto, ele tem que estar, assim, né? Assim, ele tem que se expor. E aí ele é ator também, né? Tem essa questão, né? Então ele pode disfarçar sim, mas uma pessoa normal, uma pessoa comum, vamos dizer assim, não tem condições não tem como ela não transparecer de alguma maneira, pelo menos para o círculo mais íntimo dela ali. Porque ela vai alterar, ela vai dizer alguma coisa, ela vai mostrar de alguma maneira. Eu acredito que não tenha condições da pessoa não mostrar de alguma maneira para essa família que alguma coisa não está bem. Uma coisa é você estar na rede, vamos pensar de rede social, por exemplo, sabe? Acho que rede social é um bom exemplo disso. A gente posta em rede social só a parte boa da nossa vida, na maior parte das vezes. Esconde, né, atrás de... Isso, a gente posta a melhor foto, melhor ângulo, os melhores momentos. A gente não vai postar que brigou com o marido, brigou com a esposa, que brigou com o filho. A gente não posta muito isso. Então a gente apresenta o que é melhor da gente ali. E aí, por trás daquilo, você tem toda uma história, toda uma dificuldade ali, né? Então é a mesma coisa. A pessoa pode estar sofrendo com uma depressão ou com uma ideia suicida, por exemplo, mas ela posta para o público, ela divulga para o público uma outra realidade. Isso pode acontecer. Mas para o círculo, que eu estou dizendo aqui, para o círculo mais íntimo dela, é quase impossível ela não ter mostrado alguma alteração de humor ali, porque as pessoas às vezes faz de uma forma fora de casa e dentro de casa as pessoas que convivem mais conhecem ela, né? Então por isso que é importante o familiar, o amigo estar muito atento aos sinais que a gente tinha dito naquela hora. Sim. Aos sinais de que a pessoa não está bem. Eu acho que isso é o melhor indicativo. Denis, dando um gancho sobre o que você falou da rede social, que as pessoas nem sempre o que elas sentem é o que ela posta na rede social, né? Eu queria falar com você o que você acha sobre a ferramenta, né? A rede social, a internet em si. Porque eu acredito que ela é uma grande ferramenta para passar o conhecimento, para passar esse entendimento, quebrar esse tabu, que ainda não é muito falado, né? Mas eu também vejo ela como um gatilho, um grande gatilho. Porque lá você encontra comentários preconceituosos, você encontra
opiniões, às vezes que a pessoa nem se coloca no lugar da outra. E também outro posicionamento sobre a rede social. Eu vejo diversas pessoas falando, se você tá se sentindo mal, quer conversar, entre em contato comigo, me chame no direct, me chama no WhatsApp. O que você acha disso? Isso é uma boa ferramenta ou não? Então, eu acho que precisa ter um pouco de cuidado dessa coisa de chamar no direct, de oferecer o número de WhatsApp para a pessoa conversar. Porque assim, quando a gente pensa que a melhor solução é a família estar por perto dessa pessoa, perceber essas mudanças comportamentais que eu estava dizendo, a gente estava dizendo antes, a melhor coisa é estar por perto, e aí depois encaminhar para um profissional da área do serviço de saúde mental, é porque as pessoas que trabalham com saúde mental, elas conseguem ter um manejo da situação de uma forma apropriada. Agora, se você chama no direct ou uma mensagem de uma rede social, você vai querer conversar com a pessoa e bater um papo com ela, pode ser que você não consiga manejar toda a carga de emoção que vem, de pensamento, comportamento, que vem dali. Então eu acho que é importante pensar que nem todo mundo está preparado para aconselhar, para conversar. Eu acho que a melhor solução é caminhar com um profissional, que aí o profissional vai saber manejar aquilo lá e não oferecer o seu direct. Até no Instagram, essa semana eu estava vendo o pessoal falar um pouco sobre isso, sabe? Não disponibilize o seu direct, caminhe para um profissional da saúde mental. Então, eu acho que essa é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Você pode estar por perto da pessoa, você pode perceber, através da rede social, inclusive, algum sinal, mas o importante é você caminhar para um profissional adequado. E ter a responsabilidade também, né? Não só do comentário feito em alguma foto, alguma situação, porque às vezes esse comentário pode ser o gatilho para essa pessoa, e também ter o cuidado, porque às vezes o apoio que você quer passar pode acabar maximizando a ideia da pessoa que tá ali toda fragilizada também, né? Então, o interessante seria, sim, dar o apoio, porém, encaminhá-la para um profissional de saúde mental. Isso. Essa acho que é a grande questão do Setembro Amarelo. Eu acho que a gente está falando um pouco sobre isso, exatamente por conta de que esse mês a gente pensa sobre esse assunto, é exatamente esse. A família dá o suporte necessário e encaminhar para o profissional que está habilitado para tratar essas questões. Porque se você encaminha para um profissional, você continua sendo suporte para essa pessoa. Você não vai deixar esse suporte para essa pessoa, mas você vai ser um suporte de apoio para o tratamento psiquiátrico, médico e psicológico. E pessoal, lembrando que esse apoio ele tem que ocorrer o ano inteiro, não é só no Setembro Amarelo, tá? Esse apoio ele tem que ocorrer o ano inteiro. Especificamente no mês de setembro tem Dia Mundial, então tem toda uma campanha em torno disso. Mas o apoio ao seu amigo, a um ente querido, ou até você mesmo que acabou percebendo que precisa de ajuda, isso tem que acontecer durante o ano inteiro, essa atenção, esse cuidado com a pessoa, tá? E, Denis, eu queria ver com você também alguns mitos que eu acredito que seja mito, que eu escuto as pessoas falando, mas se a pessoa quer se matar, ela não avisa, ela se mata, então é frescura. Realmente é assim que funciona? Ou não? O que você me fala sobre isso? Olha, eu acho que quando a pessoa começa a dar sinais de que alguma coisa não vai bem, acho que a gente não pode tratar como frescura. Eu acho que as pessoas precisam ter bastante cuidado quando lidam com isso, porque se a pessoa está dizendo que ela não está bem e que alguma coisa não está legal na vida dela, eu acho que é bem importante você considerar. Né? Nada é frescura, né? Nada é mimimi. As pessoas costumam dizer, isso é mimimi. Mimimi é quando não dói em você. Né? Quando a dor não é sua, então é mimimi. Mas quando é a dor do outro, é uma coisa que é importante se pensar. Então se a gente pensar que é importante para ela, que ela está dando sinais, porque na verdade é um grito de socorro. Sim. Quando ela mostra um sinal, ela está dizendo, eu não estou aguentando a situação, não estou sabendo lidar com a minha vida, então eu preciso de ajuda. Então, se a gente entender como um sinal e não como frescura, fica muito mais fácil, inclusive, a gente não criticar a pessoa e não colocar um juízo negativo sobre isso. E aí sim a gente tem o apoio necessário. Tanto que o Brasil possui o 4º maior índice de mortes por suicídio entre pessoas de 15 a 29 anos. Então não é mimimi, como o Denis falou, realmente é uma coisa séria. E outra coisa que eu queria ver com você, Denis, a gente escuta muito falar que, na verdade, o suicídio ele não é acabar com a vida, ele é acabar com a dor. É realmente assim que
que a pessoa se enxerga, ela não tá acabando com a vida dela, ela tá acabando com a dor. Então, Thalita, eu acho que é importante pensar que quando a pessoa vai tentar um suicídio, ela realmente está querendo acabar com o sofrimento que ela está sentindo, né? Então, esse sinal que ela dá de que as coisas não estão bem para ela, é porque ela não encontrou uma outra alternativa, né? E é importante a ajuda profissional para mostrar para ela, para essa pessoa, que existem outras formas de lidar com o sofrimento que não seja tirando a própria vida. Porque quando uma pessoa tira a própria vida, pelo menos mais 6 pessoas são impactadas por essa morte, né? Entre familiares, pessoas próximas, né? Então é importante pensar que ela tem outras ferramentas, ela pode ter outros recursos. Acho que é bem interessante. E interessante disso tudo também, só para ir fechando, inclusive, é que dentre essas estatísticas que você disse agora há pouco, a maior parte das pessoas que cometem suicídio são homens. E por que essa questão de gênero é importante? É porque os homens têm mais dificuldade de buscar ajuda. Isso é uma questão cultural. Então tem um dado aqui de 2012 que de 11.821 mortes que a gente teve no Brasil, 9.198 eram homens. Então a maior parte eram homens que morreram, né? Porque as mulheres têm mais facilidade de gritar socorro, de pedir ajuda, de ligar para uma amiga, de falar com um familiar. E é importante para os homens que estão assistindo entender também isso, e que não é uma fraqueza, na verdade, você pedir ajuda e você entender que você precisa naquele momento de algum suporte. Eu acho que isso é bastante relevante a gente colocar aqui também. Que não é vergonhoso, né? Muito obrigada, Denis, pela sua participação. Eu achei de extrema importância tudo que você falou. Teve coisas até que eu não sabia. Muito obrigada mesmo. Seja muito bem-vindo, tá? Toda vez que você quiser aparecer aqui no nosso canal, eu vou te mandar uma mensagem. Quero que você sempre apareça aqui. Tá bom. Muito obrigado. Prazer foi meu. Pessoal, é isso. Para você que se vê nessa situação, para você que tem um ente querido, ou algum colega, ou um conhecido próximo, fica aqui a nossa mensagem. Que tem sim uma rede enorme de apoio, que tem uma solução, que você não precisa chegar a ceifar a sua vida. Então, nós estamos com você, tá bom? Você vai ter uma vida maravilhosa ainda e isso é só mais um degrauzinho que você tem que subir. Fica como, vamos deixar assim. E qualquer coisa, vocês ou você mesmo ou até os seus familiares entrem em contato, acionem um profissional da saúde mental, que é o melhor a ser feito, e sempre apoiem a pessoa que está nessa situação, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E o de sempre. Curte, aciona o sininho para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, comenta. Eu quero que vocês me mandem ideias também de vídeos, eu quero saber se vocês estão gostando, tá bom? Muito obrigada, beijo, gente, até mais, tchau!